Amigos queridos, convidamos a todos para mergulharmos o nosso pensamento nas verdades de vida eterna e neste movimento ascensional dos nossos espíritos para o bem e para a verdade, irmos nos libertando da pesada fortaleza das nossas iniquidades, rompendo os grilhões que nos retinham até retaguarda do caminho, para que possamos, doravante, Senhor, em seu nome Jesus, trilharmos as retas seguras do Evangelho, este manancial de amor que trouxeste para a humanidade, Senhor. Mestre amado, sê conosco, que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre nós nesta hora, para que, fortalecidos e imantados nas sublimes vibrações da vossa misericórdia, estejamos fortalecidos, Senhor, amparados e socorridos em nossas necessidades. Confiamos, Senhor, de que tudo o que nos acontece é para o melhor. E é assim que, em seu nome, em nome dos bons espíritos que aqui se encontram, desses dignos representantes do seu amor na terra, aos quais nos entregamos nesta hora, pedindo humildemente que nos façam instrumentos dignos e úteis a serviço do bem onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. O chamamento dos trabalhadores para a vinha do Senhor, ele se faz através do convite a essa existência. Viestes quando fostes chamados para a encarnação. Esse é o chamamento. Nós fomos chamados para esta atual existência na Terra. E é nessa existência na Terra que deveríamos estar na vinha do Senhor como trabalhadores incansáveis. Porque o Evangelho está dizendo que fomos chamados por séculos e séculos e séculos. E não entendíamos o que era o trabalho na vinha do Senhor. Quando chegou no momento em que já compreendíamos que deveríamos servir e não sermos servidos, ainda assim estávamos dominados pela inoperância do nosso pensamento, que nos estagnou a retaguarda. Ou nós estávamos, como diz o Evangelho, chafurdados nas nossas próprias iniquidades, nas viciações. Mas mesmo assim, nós já sabíamos que deveríamos ir, porque trouxemos agendado em nossa consciência as diretrizes seguras do progresso moral que faríamos. Por isso que o Evangelho disse que nós estávamos atados a grilhões, algemas, atados a elos de correntes. Fomos chamados para servir, mas ainda atados na pesada corrente que nos retinha à retaguarda do caminho.
Mas mesmo tendo sabido outrora, porque já há muito sabemos que viemos para o progresso, nós ainda assim dissemos talvez, com calma, a hora que der, quando eu achar que posso, quando tudo que eu gosto de fazer terminar, a essa hora eu irei. E isso não é uma figura de linguagem, é literal. Nós ainda, muitas vezes, temos este hábito doentio, né? Mas Jesus está dizendo que bons espíritas, não são todos os espíritas. E a quem se refere esses bons espíritas? Então, Emmanuel, no livro da Esperança, ele vai mostrar para nós como é o perfil do bom espírita, né? Que é esse que é o trabalhador da última hora. Porque às vezes nós estamos na doutrina espírita e trabalhamos até exaustivamente nas casas espíritas, mas ainda não somos aqueles que dissemos, eis-me aqui, Senhor, verdadeiramente. Ontem nós falamos de várias características desse bom espírita, nesse capítulo chamado O Espírita, e hoje nós vamos dar continuidade. Então, uma das características bem importante para você entender, para nós entendermos, é essa aqui, ó. O bom espírita aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados das próprias obras. Então, eu queria parar aqui para a gente refletir sobre isso. Aceitar sem revolta as provações significa um estado resignado do espírito. Tem uma resignação, né? E dentro dos princípios da reencarnação, ele trouxe um roteiro chamado iluminativo, que é o planejamento reencarnatório. Mas tudo isso vai resultar nas obras, nas próprias obras. Vamos voltar à parábola para nós compreendermos que os trabalhadores da última hora tiveram a paga justa, o salário justo. Né? Então, é como se um senhor contratasse um serviço. E uns fizeram em 12 horas e outros em uma o mesmo serviço. Então, se eu contratei a obra e a obra me foi entregue, esta obra merece o salário. Mas figurativamente, queremos começar a pensar juntos sobre o que é esse salário da parábola dos talentos. Ora, se eu tenho uma incumbência e eu realizo aquela tarefa, eu construí uma obra. Essa é a obra do Espírito. Se eu tinha uma tarefa de me libertar do materialismo e o faço, essa é a minha obra. Então, qual é a resultante do trabalho que eu fiz comigo mesmo? A libertação do materialismo. Essa é a obra, esse é o salário. O que é que eu vou ganhar com isto? Eu vou ganhar, por exemplo, a minha libertação das amarras do materialismo. Mas os espíritos esperam séculos, cada qual de nós no seu tempo, né? Essa é a obra. Se o trabalho na vinha do Senhor seria erguer o valor da família na minha intimidade, e eu realizo isso a contento no tempo e no espaço reencarnatório, mesmo que nos últimos momentos desse tempo reencarnatório, mas realizo a contento, a paga é justa, tenho a obra. E tenho a construção do valor da família que eu não tinha. Esse é o trabalhador.
que é diferente de nós irmos à casa espírita todos os dias e darmos passes e nos permanecermos os mesmos. Então, como está a sua obra? Como está o seu trabalho na vinha do Senhor? Essa é a pergunta que temos que fazer para conosco mesmo, porque, conforme ontem nós falávamos no Evangelho, alguns diziam, mas como eu vou servir a esse Senhor que eu nem conheço e nem amo? Mas eu primeiro preciso fazer essas coisas, depois eu irei, não é? Esse protelar significa que a minha obra comigo mesmo estagnou. Mas chega na última hora, a minha consciência deseja que eu possa entregar a obra pronta. E aí eu entro nas aflições, nos pânicos, nos tormentos íntimos, porque outrora não dei ritmo a esse progresso. Mas mesmo assim teremos novas oportunidades. Então, o espírita, né, o bom espírita, é que, olha, não desconhecer os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados da própria obra. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Né? Então, isso faz parte do nosso trabalho na vinha, né? Na seara do Cristo na Terra. O aprimoramento individual estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Quer dizer, o contexto, chama ambientação reencarnatória, o contexto em que nós estamos inseridos no lar, na profissão, na vida pessoal, particular ou pública, que nós possamos revelar a nossa fé, porque pregar significa revelar. Então, que nós possamos, nesse contexto, onde estivermos, sermos coerentes e sermos os mesmos. E estarmos nos revelando a nossa fé nas ações dos relacionamentos a nós concedidos como sendo recursos do trabalho na seara de Jesus. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com esquecimento de todo o mal. Quando a gente fala assim, essa pessoa é do bem. Se essa pessoa é do bem, realmente o mal não a compõe. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Então ainda existe o mal, mas não compõe a prevalência da maldade nesse ser. No que se refere ao que fala, ao que percebe, ao que veicula de si mesmo, né? Foge da crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Enfim, a descrição do Emmanuel para o bom espírita é o mesmo dos bons espíritas do Evangelho e tem a ver com as características do homem de bem. Então, o trabalhador da última hora, ele já sabia, mas não estava pronto. Quando estava pronto, o trabalho apareceu. A sua consciência o chamou para se apresentar ao trabalho. Foi chamado. Mas só acontece esse chamado e a aceitação nossa quando já estivermos arrependidos da forma como estávamos escolhendo viver a nossa existência na Terra. Por isso que sempre dá tempo. Basta que haja o arrependimento e que eu entregue a obra pronta. E que diga, olha, os grilhões que eu trazia, eu rompi. A libertação da minha consciência eu tenho conseguido. E as minhas obras são esses sentimentos que eu trouxe para construir nesses relacionamentos. Aí a paga é justa, o salário é meritório. Nós
estamos iniciando esse capítulo do trabalhador da última hora. E, como sempre, ao final do capítulo, ele deve causar em nós um processo de mudança. Porque se a verdade, se ao entrar em contato com a verdade de forma reflexiva, ela não nos mudar, aí nós estaremos perdidos, verdadeiramente. Então, esse capítulo fala do trabalho. E nós vamos precisar compreender com muita profundidade essa palavra em nossas vidas. Porque o trabalhador é aquele que trabalha. Então, eu vou pedir licença para repetir quase tudo que eu falei ontem. E talvez amanhã eu repita tudo que eu falei hoje. Porque eu acho que isso é de uma importância para nós em humanidade fundamental. Todos nós na Terra trabalhamos. Percebendo ou não percebendo, sentindo ou não sentindo, mas de alguma maneira nós trabalhamos. E quando nós somos convidados a trabalhos específicos, a vir na Terra com trabalhos específicos, seja esse trabalho no lar, seja esse trabalho na sociedade onde nós vivemos, nas instituições, seja onde for, isso significa que nós estamos sendo convidados a operar na obra do Criador, a transformar o ambiente onde nós fomos colocados num ambiente melhor, a partir da melhora de nós mesmos. Então, o que de maneira geral acontece quando nós estamos no trabalho sem uma religiosidade, sem Deus? Quando nós estamos no trabalho sem Deus, seja ele qual for, nós desenvolvemos atividades, mas não trabalhamos. E chega um momento da nossa vida, quando nós estamos mais maduros, que nós temos que interromper esse processo. Então, Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele define 2 termos importantes. Ele diz assim: o trabalho, ação, que é aquele trabalho que nós transformamos o ambiente. E o trabalho, serviço, que nós transformamos o homem e a nós mesmos. São 2 tipos de trabalhos. O trabalho atividade, o trabalho movimento, que pode ser útil, porque a definição do Livro dos Espíritos é: todo trabalho é uma ação útil. Mas ele vai dizer nesse mesmo texto que as regiões infernais vibram repletas de movimento. Então, muitas vezes, o nosso trabalho, ele representa um movimento do nosso espírito. Mesmo que seja um movimento sem direção e sem propósito. Porque o movimento é próprio daquilo que está vivo. Mas ele quer nos trazer um entendimento muito profundo. Vamos pensar sobre que aspecto Deus, na sua infinita bondade, nos convidou ao trabalho. Porque aquele trabalho que nos foi apresentado para desenvolver na Terra aqui e agora, terá que fazer de nós alguém
muito, 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 muito diferente daquele alguém que chegou aqui. É pelo trabalho que nós vamos fazer as modificações mais profundas e significativas no espírito que somos. Então, eu vou citar algumas profissões hoje, amanhã outras, depois da manhã outras, para não falar que eu estou querendo concentrar o pensamento em alguma coisa específica. Mas vamos falar dos médicos. Quando um espírito vem na Terra para ser médico, o trabalho que ele veio desenvolver é com a saúde. Então ele precisa sair desta existência absolutamente saudável. Provavelmente, a não ser aqueles espíritos que vêm como missionários na medicina, porque em cada setor há realmente espíritos missionários, mas tirando os missionários, todos os médicos vêm para, ao longo da sua atividade profissional, estabelecer a saúde em si, quando ele, pela caridade, atende aqueles que estão menos saudáveis do que ele naquele momento. Porque o processo desse trabalho começa aonde? Começa naquilo que André Luiz fala para nós, que é bem importante, nos bióforos, nos fótons. Então, o espírito que veio trabalhar na área da saúde e, portanto, se tornar saudável, conforme ele vai fazendo esse trabalho com ele vai curando, entre aspas, ele vai estabelecendo, ele vai promovendo a saúde no outro a partir dos seus bióforos, das suas partículas, que são produzidas a partir daquele conteúdo. Agora, se naquele momento em que está ante ao paciente, o objetivo não é a saúde, é outra coisa, qualquer que seja, não importa, ele está deixando de ser o trabalhador da última hora. Porque vai fechar o tempo dele e ele não terá se tornado o espírito saudável que veio se tornar. Porque qualquer outra coisa que ele busque não seja a saúde daquele que está à frente dele, ele está desviando o caminho que ele trouxe para se tornar saudável. Então, é o recurso que o espírito trouxe para adquirir saúde. Porque não tem como eu fazer com o outro o que eu não fiz comigo. Quanto que eu vou oferecer de saúde para o paciente que entra é o quanto eu estou saudável. Então, vamos passar para outra profissão. Vamos passar para a profissão que lida com a justiça.
o espírito que veio na Terra para trabalhar com a justiça precisa sair um homem ou uma mulher, o quê? Justo. E não tem como nós sermos justos sem entendermos a causa de tudo, que é Deus. Porque qual que é o parâmetro de justiça? Deus, porque Deus é misericórdia. A sua justiça é misericórdia. Então, o homem que veio trabalhar com a justiça, o homem e a mulher que veio trabalhar com a justiça, ele precisa sair justo. Muito, infinitamente, muito mais justo do que ele chegou. Retamente justo. Em tudo, nas mínimas coisas. Nas coisas mínimas. É a justiça com Deus. Porque se nós perdemos esta oportunidade, e obviamente nós vamos trocando ao longo das reencarnações de profissões. Nós vamos assumindo tarefas diferentes para incorporar pelo trabalho os valores de vida eterna. Os valores. Então, na medida que nós vamos compreendendo isso, muitas vezes a gente diz assim: depois de 30 anos de trabalho, eu não me enriqueci e posso dizer que nem fiquei bem de vida. Bem de vida. Olha o D, bem de vida. A minha profissão não me fez bem de vida. Mas o mais importante e fundamental é, ao longo de 30 anos, o trabalho ter me tornado bem na vida. Porque o trabalho bem desenvolvido, obviamente que nós temos remuneração. Obviamente. Porque a escravidão é algo que precisa ser eliminado, e já está sendo. Não está na sua totalidade, mas já está sendo. E ele fala uma coisa aqui importante, que o trabalho obrigação, ele nos remunera imediatamente. Olha a importância desse termo. O trabalho, obrigação, nos remunera imediatamente. É verdade. Eu tenho, entre 1000 aspas, a obrigação de manter a minha família. Eu tenho a obrigação de manter a minha dignidade pelo trabalho. E eu realizo muito do meu trabalho por obrigação. E quando nós realizamos o trabalho por obrigação, somos imediatamente remunerados. Porque nós temos obrigações. E a palavra obrigação, ela não pode ser pejorativa. Nós temos obrigações com a sociedade, com a família, conosco mesmo, nós temos obrigações. Mas o trabalho que o Evangelho está dizendo é outro. É o trabalho que, através dele, nós nos tornamos o que viemos ser na Terra. Então, vamos pegar um exemplo de um espírito lá do Greenpeace que trabalha com conservação.
sim, nós esperamos que ele possa mostrar para nós uma área que ele conservou. Fez parte do trabalho dele. Obviamente que tem pessoas que trabalham com determinadas áreas e nem fazem o mínimo. Mas nós não estamos falando desse. Vamos dizer aquele que tem uma área que ele conservou. Mas veio trabalhar com conservação da natureza, que seja de tartaruga. O que um espírito veio fazer na Terra ao trabalhar com a conservação de tartarugas? Na verdade, o que é que ele tem que conservar? O que é que ele tem que preservar? O que é isso? Ele está sendo convidado a respeitar, a entender que cada coisa tem a sua utilidade, que cada vida tem a sua grandeza e que se nós podemos dedicar toda uma existência a conservar tartarugas, a ponto de entender a importância disso, o que dirá de todo o resto do universo? Conservar valores relacionados à vida, à preservação da vida. Aquele espírito, ele veio desenvolver na sua intimidade valores de preservação da vida. Aí a gente vai observar o cientista quase se matando para proteger uma tartaruga, enquanto está com um cigarro na boca e outros 30 no bolso. Então não está entendendo. Não está entendendo. E esse movimento que nós vamos ter que fazer é assim. Quando nós olhamos um Bezerra de Menezes, na sua profissão, a gente vai entender o que significa aquela profissão para ele. Quando nós vamos entender, vamos ver Eurípides Barçanufo como educador, exercer o seu trabalho, a gente vai entender o que é aquilo para ele. Então, o nosso trabalho é a nossa salvação. Porque se nós não realizarmos com caridade o trabalho, ele não vai fazer a mudança estrutural na personalidade que somos. Então, vamos refletir com profundidade. Porque o novo tempo está aí. Mas para o novo tempo existir, eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte sou eu. Eu preciso ser melhor. Através do trabalho. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós estamos aqui, desejosos de te amparar, nesse contexto, Senhor, de emanarmos o que temos de melhor, para que a tua lição, Senhor, exemplificada no seu viver, possa chegar aos corações que nos ouvem. Que nós outros, Senhor, possamos compreender o que seja o trabalho para nós.
Que nós possamos, Senhor, abraçar este trabalho que o Senhor nos confiou, para ampliar em nós as nossas potencialidades, desabrochá-las em nossa intimidade. Que nós possamos ser espíritos lúcidos, obreiros, operosos, aonde quer que nos encontremos. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas, pelas tuas lições de vida eterna. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui, aprendendo e aprendendo a viver como espíritos. Que neste dia abençoado, Senhor, nós possamos nos tornar mais lúcidos pelo entendimento do Teu Evangelho e com isso servirmos melhores aonde quer que nos encontremos. Ampara-nos e fortalece-nos todos os dias da nossa vida. Socorre, Jesus, nossos irmãos necessitados de amparo, de saúde, de equilíbrio, de alegria. E nesta hora abençoada, Senhor, desce seu olhar sobre a terra do Cruzeiro e convida os brasileiros, Senhor, a ocuparem o seu lugar, para que esta nação se torne a pátria do Evangelho, pelo trabalho retamente realizado. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.